Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos gravar só mais o vídeo 145 agora. Então, aparições, transfigurações, capítulo 14, né? A Gênese, depois, não, ainda tem muita coisa, ainda manifestações. Então, porque em realidade não há nelas carnes. Formam-se instantaneamente e instantaneamente desaparecem. Então esses espíritos desaparecem. Da mesma forma que eles desaparecem rapidamente, eles desaparecem rapidamente. Você olha, você pisca, já desapareceu. Ou se evaporam pela desagregação das moléculas fluídicas, né? Então, Kardec aqui, ele explica no princípio de aparições e transfigurações, as modificações molecular que o torna momentaneamente visível, né? Os seres que se apresentam nessas condições não nascem nem morrem como os outros homens. Então é só para você ver como é que são as coisas. Os seres que se apresentam nessas condições não nascem nem morrem como os outros homens. São vistos e deixam de ser vistos sem que se saibam de onde vêm, como vieram, nem para onde vão. Ninguém os poderia matar, nem prender, nem encarcerar, visto carecerem de corpo carnal. Atingiriam o vácuo os golpes que lhes desferissem. Então, por exemplo, se você pega uma vassoura e pá naquela forma ali à sua frente, a vassoura atravessa ele para lá, para cá. Zum, zum. Entendeu? Porque ele ali encontra-se numa matéria, como está escrito aqui, ó, numa substância etérea, mas é formado de substância, na substância etérea. E também sobre a vontade do espírito, aquela aparição. Então, o perispírito, ele não aparece. O perispírito, ele não aparece a ninguém se não for sob a vontade do espírito. Então você pode bater um chinelo, bater uma vassoura naquele vulto, que ele é a mesma coisa que está atravessando um vácuo, vamos pensar assim, um vapor, né, uma fumaça. E ele continua ali parado, e você dando chinelada dele. Você entendeu? Então, você não o mata, você não consegue matar ele. Se você pegar um revólver, dá um tiro nele, não mata. É um fluido, entendeu? É um elemento, é uma formação, é um elemento formado pelo espírito que deu forma instantânea, é uma transfiguração. Então nós temos que entender isso, sabe? E que aquela transfiguração, aquela imagem, ela tá ali, ela não faz mal para ninguém. Quem já leu o livro dos médiuns, entende o que nós estamos dizendo aqui. Eu não vou me lembrar agora do caso, mas um senhor, ele sentado ali, fumando, parece que a sua cigarrilha, né, usando a sua cigarrilha, o seu charuto, eu não sei. E a moça constatou que era um espírito mesmo. Ela deitou, virou pro canto e dormiu. Quantas vezes eu tenho vivido essa situação aqui na minha casa? Às vezes no meu quarto, 2, 3 espíritos ali. Eu falo, gente, vocês vão continuar aí? Podemos? Pode, mas só que
eu preciso trocar de roupa e eu não vou trocar lá no banheiro, vocês me dão licença, eu vou trocar aqui e já vou, perdão do termo, eu já tiro a roupa na frente deles e troco, ponho o meu pijama para dormir. Se quiserem ficar, que fique, se não quiser, que vira a cara. Doido de tudo, né? Até com os espíritos. E eu penso que eles vão embora. Não vão, esses deserdados do mundo. E não é que um dia eu estou escutando alguém roncar, pensei comigo, mas vivo sozinho, moro sozinho. Estou sozinho nesse mundo. Eu e o pai Bezerra de Menezes e Euri Barçanufo. Será que Euri Barçanufo está dormindo aqui? Eu não estou vendo? Um espírito. Ô Luiz, aí agora vem a curiosidade, masculino ou feminino? Ô gente, mas aí também é querer entrar na minha vida pessoal, né? Vai me dar licença. Aí é querer entrar na minha vida pessoal, ué. Não importa. O espírito, ó, a avó, obrigado. A avó mandou dizer que o espírito é unissex. Pronto. Fechei com chave de ouro agora. Então, eu estou aqui em casa, abre porta, fecha porta. Eu falo assim, ó, desde que vocês me respeitem, eu respeito vocês podem ficar à vontade. Porque se não me respeitar, eu boto todo mundo para correr. Agora, esse boto todo mundo para correr é o meu caráter, a minha moral. Então eu determino, saiam daqui. E se não sair, eu chamo os guardas espirituais e boto eles tudo para correr. Então eu não preciso chegar a esse ponto. Porque eles me respeitam, eu respeito eles. Então por que nós vamos entrar em atrito? Agora, você entende que isso é tudo psicologia que eu estou dizendo? Isso acontece 99% na casa das pessoas e as pessoas não sabem. Às vezes as pessoas estão alteradas, nervosas, e isso e aquilo, e não sabem que estão ali sob a influência de alguém. Então, não adianta você... por exemplo, esses seres, eles não nascem, eles nem morrem como os outros homens, né? São vistos e deixam ser vistos sem que se saibam de onde vêm. Às vezes eles nem sabem de onde vêm. Por exemplo, eu, através da minha... Eu tenho que falar, né? Porque senão fica descaracterizado, né? O assunto, né? Através do meu dom mediúnico que chama ubiquidade. Quantas vezes visito meus amigos, minhas amigas, através da ubiquidade? Aqueles que conseguem me enxergar com os olhos da alma, conseguem. Aqueles que não conseguem. Mas isso não significa que eu ali me encontro para abusar de quem quer que seja. Não. Essa ubiquidade é como se fosse aquele dom do professor Eurico Barçanufo para poder ajudar as pessoas. Então, quando eu sou solicitado espiritualmente para poder aplicar um passe, aplicar uma energia, né? Então, eu deixo o corpo físico e eu vou em espírito até as pessoas. Uns às vezes me vê, outros às vezes não me vê, mas depois que me pedem orações e que eu oro e que eu vou com vó e que aplico as energias, a pessoa se restabelece, se sente melhor, porque retira aqueles ectoplasmas negativos, né? Então é só para você ver. Ubiquidade, então nós temos.
Eu sou assim, muito restrito, eu não gosto de estar falando muito de mim, porque toda honra e toda glória ao professor Eurípides, a Bezerra de Menezes, a Deus, a Jesus. Médium não tem que aparecer. Por isso chama médium. Você entendeu? Pegue um anãozinho, né? Com todo respeito ao anão. Ele tem lá 1 metro de altura. E coloque 20 pessoas de 2 metros de altura e ele no meio. Você vai conseguir enxergar quais pessoas? Só aqueles que têm 2 metros de altura. A não ser que aquele anãozinho saia lá do meio e venha aqui para frente. Mas se ele ficar lá no meio, você não o verá. Você só vê os outros, tem 2 metros de altura. Você entende que isso é um estudo, isso não é humilhando os portadores de nanismo, porque não esse termo anão nós temos que respeitar. Nunca que deveríamos chamar uma pessoa de anãozinho. Nunca. E sim, nanismo. Você é portador de nanismo. Aquela pessoa é portadora de nanismo. Então a gente tem que aprender. Jesus nos diz: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. É nesse sentido também. Porque quanto mais você aprende as coisas, você menos ofende as pessoas. Sabe? Porque, por exemplo, Hanseniano, né? Leproso. Você é um leproso. Aí veio o Hanseniano. Depois, um cientista, Hans, não sei do que lá, já mudou de Hanseniano, era leproso, Hanseniano. Depois, um cientista, Hans, não sei do que, passou para Hans, né? Então, não é mais Hanseniano, Hans, não sei o que lá. Então, cego. Ô, seu cego. Não é cego, é míope, né? Então, nanismo, ô seu anão. Não é anão, é nanismo. Então a gente peca muito, né, quando a gente não tem conhecimento das coisas, né? E é tão fácil. Então, tal caráter dos agêneres, com os quais se pode confabular sem suspeitar de que eles o sejam, mas que não. Deixa eu ver uma outra coisa aqui. Tem aqui uma nota da editora: as materializações prolongadas, quais as verificadas por William Crookes. Olha só para você ver. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 6 e 7, tratam das materializações prolongadas, quais as verificadas por William Crookes. Não eram então conhecidas, né? Então, sequência, né? Ou seja, mais que não demoram longo tempo entre os humanos e não podem tornar-se comensais de uma casa, nem figurar entre os membros de uma família. Então, é lógico, né? Esses seres que se apresentam assim, eles não podem. Como, por exemplo, o professor Eurípides, através da bicorporidade,
bilocação, ubiquidade, que é tudo quase que a mesma coisa, só muda alguns fatores, ele ia em espírito, com o auxílio de seu perispírito, mas interligado ainda ao corpo físico, ele ia lá, ele se materializava, ele realizava parto, incisões, né? Então ele realizava incisões, tinha cirurgia, tinha partos que eram parto normal, tinha partos que era cesárea, ele realizava a incisão, né, no abdômen, na barriga da mulher, e ali também, não só a incisão, como ele realizava todos os outros procedimentos, né, numa incisão e tudo mais. Fazer o tratamento na placenta, no umbigo da criança e tudo mais. E depois lavava os instrumentos cirúrgicos. Tinha instrumentos cirúrgicos que ele retornava com ele ao Colégio Sacramento, o Colégio Allan Kardec, eu me lembro disso, que ele retornava com os instrumentos lá no colégio, é que ele ia lavar os instrumentos cirúrgicos, né? Lavar no sentido assim, lá é que ele ia esterilizá-los, porque ele esterilizava no colégio. E depois daquela incisão, aquelas coisas todas, é que ele realizava enfim, ele tratava aqueles instrumentos cirúrgicos, né? E assim, então, ao demais, denotam sempre em suas atitudes qualquer coisa de estranha, de insólito, que deriva ao mesmo tempo da materialidade e da espiritualidade. Neles, o olhar é simultaneamente vaporoso e brilhante. Carece de nitidez do olhar através dos olhos da carne. A linguagem breve, quase sempre sentenciosa. Nada tem de brilho e da volubilidade da língua, da linguagem humana. A aproximação deles causa uma sensação singular e indefinível de surpresa que inspira uma espécie de temor, e quem com eles se põe em contato, embora os tome por indivíduos quais todos os outros, é levado a dizer involuntariamente: ali está uma criatura singular. Então, olha só para você ver como é que é as coisas. Tem certos espíritos e tem certos perispíritos que, quando se apresentam nestas condições, às vezes a pessoa não consegue assim de imediato um contato com aquele espírito, porque às vezes por falta de experiência, por falta de conhecimento, e também às vezes pelo fato de muitas energias que emana daquele espírito ali, que ao inundar aquele encarnado, o encarnado ele perde parcialmente o sentido, no sentido, tem que repetir, de tomar uma atitude, né? Como, por exemplo, já aconteceu com você de, às vezes, você, ao se aproximar-se de certas pessoas, é encarnada, vamos partir para a encarnada.
Já aconteceu com você de você, ao se aproximar de certas pessoas encarnadas, teu coração disparar? Sem você saber o porquê? Só porque aquela pessoa aproximou-se de você, o teu coração dispara. E você não sabe o motivo. A tua respiração às vezes fica meio que ofegante, você não sabe o motivo, né? Às vezes a tua visão fica meio turva, você não sabe o motivo. Às vezes você quer falar, você às vezes pensa assim, hoje eu vou ver fulana, cicrana, bertana, e você pensa assim, eu quero dizer isso para ela ou para ele. E quando a pessoa está à sua frente, você parece que foge tudo da tua cabeça. Aí depois, quando você vai embora, você fala assim, meu Deus do céu, mas eu tinha que dizer para a Gomercinda isso, não disse. Eu tinha que dizer isso para o Felisbino, não disse. Por que fugiu tudo da minha cabeça? São fluidos benéficos. São energias que inundam aquela pessoa momentaneamente, imperceptivelmente, que mexe com o sistema endócrino da pessoa, mexe com o pâncreas, mexe com a bilis, mexe com o sistema nervoso e descarrilha pela corrente sanguínea a adrenalina. E a adrenalina, uma vez que ela descarrilha e ela cai na corrente sanguínea, altera o teu metabolismo, altera o teu organismo por dentro, o coração dispara, porque o coração tem que trabalhar 10 vezes mais, porque ali há a presença de uma adrenalina, onde faz o coração trabalhar com mais agilidade para poder suprir a oxigenação no corpo todo, porque se não é a presença do oxigênio, naquele momento em que se faz presente a adrenalina, a pessoa pode sofrer um infarto, pode sofrer um derrame, pode sofrer uma parada cardíaca por falta de oxigênio. Por isso que o coração trabalha. Mas aí, de repente, você está ali próximo àquela pessoa. Quando você vê aquela pessoa pela primeira vez assim, de início assim, dispara teu coração. A tua respiração fica ofegante, porque ali está a presença da adrenalina. Mas de repente, a tua boca, a sua boca fica a saliva seca. Você fica com a boca seca, você fala assim, nossa, mas eu tenho que tomar água, porque eu tô com a boca seca. Aquilo ali tudo faz parte do teu sistema hormonal, né? Do teu organismo. Aquilo ali é emoção, é energia boa, positiva. Você está prestes, você está próximo a uma pessoa muito boa. Então você está emocionado, emocionada, né? O mesmo ocorre quando você pensa assim, eu vou bater nela, eu vou bater nele, e a corrente sanguínea cai, a adrenalina ali, e a hora que vai aproximando a hora de você dar um tapa na pessoa. Só que nós devemos tomar muito cuidado com esse momento aí, porque esse momento para o bem flui benéficos ao organismo. Quando é para o mal, aquela adrenalina nos faz mal, a pessoa de fato pode ter uma parada cardíaca fulminante.
quando é para bater nos outros, xingar os outros. Agora, quando é a presença de uma pessoa que te faz bem e que dispara o teu coração, que dispara a tua respiração e resseca a tua boca e tudo mais, tal, isso é bom demais. Então é a mesma coisa quando você se vê assim, frente a frente com o espírito, como de professor Eurípides Barçanufo, de Bezerra de Menezes. Ai, a gente não acredita que está frente a frente com esses seres, não é? Então nós vamos agora para o próximo vídeo, mas no próximo dia, né?